Levanta essa espada para o céu, cenáculo. Vai, cenáculo. Levanta a tua voz ao Senhor. Toda a igreja chorando e clamando ao Senhor Jesus. Meu santo Senhor, meu santo Salvador, nós te pedimos a tua graça, a tua misericórdia. Lhe imploramos, meu santo de Israel. Te pedimos, meu santo poderoso, a tua misericórdia. A tua espada, meu Senhor. A tua palavra, meu Salvador. Revela, meu santo Jesus, agora. Revela, meu santo Senhor, com a tua verdade, aquilo que está no coração dos homens. Quebra, meu santo, quebra. Aniquila a dureza, a soberba, a impenitência. Quebra, meu santo Jesus, agora. Randefronda, restopiosteria, prévia sinivesta, pelo teu sangue, toda feitiçaria, toda bruxaria, toda incredulidade, todo satanismo. Quebra, meu santo Senhor, no poder do teu sangue, meu Salvador. Opera, meu santo Jesus, agora, manifestando, meu Senhor, o teu sangue sobre nós, nos purificando, nos restaurando, nos libertando de todo mal, nos preparando, meu santo, para o encontro do Senhor no céu, nos preparando, meu Senhor, para sermos chamados para a tua glória. Meu santo Jesus, repreenda o diabo, repreenda a rebelião, a apostasia, repreenda a descrença no poder do teu sangue. Opera, meu santo Senhor, opera, meu santo Salvador, pelo poder do teu sangue, pelo poder do teu nome. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Toda a igreja abra a verdade de Jesus no texto de Romanos capítulo 10, cenáculo. Sinta-se à vontade. E nós vamos ler esse texto em nome do Senhor Jesus. Vamos ler esse texto. Enquanto a igreja abra, Maranata aos meus irmãos que estão nos ouvindo pelo horadaverdade.com, seja bem-vindo na Igreja Cenáculo a Fé, amém, nessa noite, aqui na Avenida do Guacá, aqueles que nos visitam aqui em São Paulo, aqueles que nos assistem pelo horadaverdade.com, Deus abençoe todos vocês. Estamos ao vivo dia 1º de fevereiro de 2015, só para fazer referência, para ninguém pensar que é uma reprise esse culto dessa noite. Irmãos, Romanos 10 e versículo 6. Mas a justiça que vem da fé diz assim: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Entre parênteses, isto é, trazer do alto a Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Entre parênteses, isto é, a levantar a Cristo dentre os mortos. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém, Jesus? Quem crê nisso dá glória a Deus? Quem crê nisso dá glória a Jesus, cenáculo. Pode se assentar, Deus abençoe a todos. Amém. Mas a justiça que vem da fé, ela nos diz: não perguntes em teu coração, põe a palavra junto de ti, na tua boca, guardes bem no teu coração tudo aquilo que o Senhor Jesus te ensina. Essa é a justiça da fé que nós temos que crer, admitir para sermos salvos. A justiça da qual Paulo prega, anuncia, relata, como sendo uma justiça maior do que toda a ciência nessa terra, toda a inteligência humana. E hoje, nessa noite, nós poderemos ter aqui uma experiência com Cristo, de sabermos qual a cura, o tratamento que o Senhor promete para as pessoas que entram questionando o que a palavra de Deus ensina. Perguntaríamos o seguinte: questionamentos, indagamentos e dúvidas são aceitas por Deus, pastor Daniel? Não. Deus, ele não aceita ser questionado, indagado. Deus não aceita dúvidas. Porque a indagação e o questionamento e a dúvida
para a fé é uma trajetória de quem se perde, de quem não tem Cristo. Nesse ponto, a fé não lida com essa fragilidade, não aceita essa fragilidade de todos nós. Deus, ele tem competência para responder qualquer coisa, seja biblicamente ou pela ação do seu Espírito. Mas definiu que a luz da fé, ele não aceita ser questionado por ninguém aqui. Há quem diga que questionamentos são importantes em outras áreas, sim. Inclusive, o que os pastores estão fazendo com a igreja. Questione, reflita. Use a crítica para você mesmo também, constrói. Mas quando Deus detonar fé, quando Deus abrir a boca para falar o que Ele quer de nós, ali, nós não vamos de forma nenhuma sermos aceitos por Ele, divididos. Público dividido, à luz do que a fé ensina, é um sinal de perdição. É um sinal de destruição. Pois a salvação de Cristo precisa da tua confiança, da tua prática, da tua obediência para poder te colocar no reino. Enquanto isso não for concluído de forma exata, assim como vimos em Cristo ser efetuado, sem pontas, Deus não pode dizer que alguém se salvou aqui. Então estas cismas, essas dificuldades, estes traumas, estas decepções, esta incredulidade, de certa forma, Jesus pode curar isso. Mas não pode aceitar isso, concordar com isso, fingir que isso não está aí, conviver com isso, operar nessa divisão, porque a fé, ela é um trato que une todas as partes que se quebraram no homem por causa do pecado, e se elas não foram unidas e restauradas para apresentar diante de Deus integralmente um homem transformado, então Jesus não conseguiu efetuar o seu plano de salvação na tua vida e na minha vida também. Então eu entro dentro de uma igreja para usar dessa força intelectual minha, para essa força física, humana que tenho e Deus me deu, sim, mas para a nível de indagação, eu estar no âmbito dessa reflexão, as minhas obras, o meu ser, o que eu sou, no âmbito dessa reflexão, dessa crítica, dessa indagação. Deus não aceita sentar, irmãos, em uma tribuna para ser julgado, provado e estigado. Se você tem feito para Cristo e para a sua obra de salvação uma tribuna da qual você queira obter respostas com chantagens, pela força, você está criando um caminho de destruição para a tua vida. Porque você não vai conseguir solucionar os teus problemas aqui, no plano da salvação de Cristo, com indagações e com chantagens. Mas por fé. O caminho é a fé. O justo viverá da fé. E quem se recuar dela, Deus não tem prazer nele. Então Paulo, ele fala de uma palavra de fé. A palavra da fé é um uso que ele teve aqui no texto de Romanos 10. E eu quero que a igreja abra João 3,16 e acompanhem comigo aqui algumas coisas importantes que eu vou construir com você no culto dessa noite. A fé tem uma palavra. Então a palavra não é da igreja, não é do pastor, a palavra não é de ninguém, é da fé.
E João 3,16 diz o seguinte, que a palavra central é esta: Deus enviou o seu Filho a ser Salvador do mundo. Diga, Deus enviou o seu Filho para ser Salvador do mundo. Lê João 3,16. Então, como todo mundo percebe, o centro da mensagem não é o homem. O centro da mensagem da palavra da fé é te dizer: Deus quer te salvar e para isso Ele enviou o seu Filho ao mundo. A visão do Evangelho está centralizada no fato da cruz, está inteiramente centralizada no que aconteceu lá. Quer dizer que ela não é antropológica. Quer dizer que o Evangelho é cristocêntrica. Jesus como sendo o centro do plano de Deus. A sua atividade, a sua prova, a sua ação, a sua força, a sua obra, a sua motivação. Quem dera se as igrejas atuais entendessem isso. Se elas entendessem o curso da atividade ministerial de muitas igrejas, iria mudar radicalmente. Eu tenho dito isso aqui. A palavra da fé me diz que eu preciso admitir, crer, reconhecer que Deus tem um plano de salvação para a humanidade que está efetuada neste nome, Jesus Cristo. Que este plano tem uma palavra centralizada naquilo que Ele realizou, que Ele cumpriu, que Ele fez. Então a especialidade da igreja, de um cristão, é entender isso. O que está acontecendo hoje é o inverso. A palavra já não é mais da fé, a palavra é do homem. Porque as pessoas estão entrando dentro da igreja para compreender os seus corpos, as suas mentes, o seu estado, a sua situação, os seus traumas, as suas fragilidades. E Deus sendo obrigado a se adaptar em tudo isso, nos anseios e no clamor público dessa sociedade. Está errado. Deus tem uma palavra para nós. E ela não começa, ela não se inicia na carência e na necessidade do homem. Ela se inicia no fato de que Deus amou e nos trouxe um representante para sermos salvos. Olhemos para Ele, vejamos o que Ele é, ouvimos a palavra que sai da sua boca. Por quê? Porque essa é a vontade do Senhor, para que todo homem se salve. Veja, ouça o que Ele vai te dizer. Veja o que Ele faz. Volte a tua atenção para Ele. É bem diferente, muda completamente o âmbito aqui. Daí João 3,18 diz que aquele que confiar nisso, crer, receberá uma oportunidade de se salvar. Lê o texto. Porque a única forma do homem se salvar, à luz do que Jesus cumpriu, é a fé. E a fé da qual a palavra está tratando aí é a fé pessoal. Não é a fé virtude, não é a fé fruto. A fé pessoal, uma resposta que Deus espera de todo homem na terra. Porque Deus determinou que o homem seja salvo por Jesus Cristo segundo esta confiança, este exercício, crer. Independentemente se ele é bom ou se ele é ruim. Essa é a predestinação que o Evangelho acredita, que o Evangelho crê, que a igreja neotestamentária anunciou. Se há algum predestinado aqui, que seja segundo a fé, o curso da fé, independentemente se ele é bom ou ruim, todos pecarem, todos precisam da fé para se salvar, porque Deus não admite ninguém na salvação por justiça humana ou por justiça própria. Então quem confiar nisso, quem crer nisso, vai ter uma oportunidade nesse reino, de se salvar por Jesus Cristo. Porque a confiança aqui é o passo mais importante da salvação da humanidade.
admitir que a salvação de Deus foi efetuada em Jesus Cristo. Atos 4:10. Lê o texto bem alto. Pode ler bem alto esse texto, irmãos. Meu santo Deus, lê alto, meu irmão. Aquele que confiar nisso, que Deus enviou o seu Filho para salvar o mundo, e que a sua morte na cruz do Calvário não foi um espetáculo promovido por nenhum retardado, um idiota ou um idealista. Aquilo foi plano de Deus, e o crucificado é o seu Filho, e a sua morte expiatória é o pagamento do pecado de todos, e a sua ressurreição dos mortos é a justiça absoluta de Deus, para Ele admitir e reconhecer qualquer pecador que creia, ou que confie nisso que eu estou te pregando aqui agora. Então quem confiar que o plano da salvação de Deus foi efetuada por intermédio do seu Filho na cruz, pela sua morte expiatória e pela sua ressurreição, este vai ter uma oportunidade de se salvar, porque a palavra de Deus entende que só por intermédio da fé, desta convicção, desta confiança, dessa certeza, é que alguém aqui pode se salvar. Olha que interessante. Jesus recebe as pessoas dentro da igreja não perguntando para ela se ela é boa ou se ela é ruim. Não faz o levantamento dos antecedentes criminais que ela tem, pouco importa quantos crimes ela cometeu, porque já pela sua natureza, ela já é criminosa e pecadora diante de Deus. Para o Senhor não há níveis de pecado. Para o Senhor não há bons e ruins nessa palavra que eu estou te pregando. Todos que Ele recebe no seu reino. A pergunta sempre é a mesma, você crê? A pergunta sempre é a mesma, você confia nisso? No poder da cruz, na sua mensagem, no que Deus te manifestou por intermédio deste nome, desta obra histórica? E é assim como o reino de Deus está agora, aguardando a resposta de todos, esperando uma coisa que muitos não deram, mas adiantaram o batismo, adiantaram a admissão de membro de uma igreja, viraram amigo de um pastor, mas não tem certeza disso que eu estou pregando aqui agora. Chegaram até a virar pastor e líderes de alguma igreja, sem essa certeza e essa confiança, sem esse depósito, uma resposta de coração. Então a palavra da fé, quando ela nos anuncia o Cristo crucificado como um plano de salvação de Deus para toda a raça humana, ela espera algo de nós, e não é o teu dinheiro, nem a tua justificativa, nem o teu antecedente, mas se você confia nisso ou não. Que Deus amou tanto você que Ele morreu por você. Que Deus amou de uma tal forma o pecador que Ele se pôs no lugar dele para ser condenado e dar uma chance a Ele. Como já dizia o profeta Isaías, a iniquidade de todos caiu sobre ele, e a iniquidade de todos o esmagou. Fez ele ser um homem aflito, um homem de dor, um homem de sofrimento. E pelas suas pisaduras seremos sarados. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. O motivo de nós estarmos aqui hoje não é usarmos a instituição
para glamour, ou um status religioso como a sociedade está fazendo agora. Uma igreja, para mim, como pastor e evangelista, é você construir em Cristo, através dessa confiança, elementos de prática de fé, que te salvem, que glorifiquem, que Deus pode dizer: é isso que eu queria de você, rapaz. Era essa a resposta que eu esperava de você quando te chamei para vir aqui. E tira todo aquele encargo das costas desse homem, dessa mulher, de querer comprovar renda financeira, status, nível intelectual, formação acadêmica, popularidade, para poder dizer aos outros que é abençoado por Deus. A bem-aventurança que Jesus anunciou não é elitizada, muito mais ainda, é rica em prosperidade financeira. A bem-aventurança que Jesus anunciou está voltada para aqueles que correspondem, para aqueles que correm, para aqueles que buscam, para aqueles que se humilham, para aqueles que se ajoelham aos seus pés, crendo que o que está sobre ele é a nossa esperança, a nossa chance, a nossa salvação. Então não cabe para um indivíduo que confia e que quer uma oportunidade em Cristo de se salvar, indagações, questionamentos e dúvidas. Paulo já dizia que quem se alimenta da palavra de Deus com incredulidade, ele peca contra a fé. O maior vínculo que Jesus mantém com essa sociedade agora é o comunicado. O maior vínculo que Jesus mantém unido com a sociedade decaída, com este caos, são as boas novas. Então a pior coisa que existe nesta sociedade atual, como outras civilizações que já vieram para este mundo, é ela querer exatamente obter, ganhar provas maiores do que essa, para construir uma fé, querer respostas e evidências maiores do que essa, de Jesus morrendo por ela. Se nós tomarmos esse caminho, já não é mais fé, é alguém se utilizando de recursos próprios e recursos humanos, até científicos, para construir uma conspiração contra Deus. Porque a maior prova que a igreja tem aqui agora para amar Jesus é Ele sangrando por nós, é Ele morrendo por nós, é Ele se entregando por nós. E lá em João 14, 23, que você vai abrir a tua Bíblia também. A palavra da fé entende que se o indivíduo confiar na mensagem do Cristo crucificado, na mensagem da salvação por intermédio da morte expiatória e da ressurreição de Jesus, se ele realmente confiar nisso, ele agirá naturalmente de acordo com a base desta fé, do seu ensino, com base naquilo que Jesus fala. João 14, 23, leia. Mas daí quem olhou, ouviu isso, ele dizer isso, que você acabou de ler em João 14. Perguntaram exatamente para ele: então qual o sinal que você nos dá, para que nós o sigamos, para que a gente possa crer mais em você? Eles não estavam querendo nenhuma prova, eles estavam querendo constranger, pegar um ponto frágil, uma ponta solta, alguma coisa que eles pudessem usar contra Jesus. Interessante que no Evangelho a indagação, a discordância, a desconfiança, a dúvida sempre partiu por intermédio daqueles que conspiravam. No Evangelho você pode estudar, investigar essa
conspiração, que querem chamar de fragilidade humana. Nunca no Evangelho partiu de alguém que se humilhava. Todos que foram a ele foram por fé, e por fé receberam graça. Mas todos aqueles que indagaram a ele alguma coisa é porque queriam ver alguma obra, alguma evidência de contradição nele para poder persegui-lo mais ainda. Dá-nos um sinal para que possamos seguir o Senhor com fé. Dá-nos um sinal para que possamos crer na tua pregação. Daí Jesus olha para o rosto dos fariseus e diz o que para eles? Uma geração má e adúltera que me pede um sinal. E o único sinal que será dado é este: Jonas na barriga do peixe. E o que ele queria dizer? O Filho do Homem indo ao coração da terra para pregar aos espíritos que estavam em prisão e morreram antes dele se encarnar. O único sinal será a cruz. O único sinal será o Filho de Deus entregue como prova deste amor. O único sinal de Deus para esta humanidade consiste em Deus amar o mundo, doar o seu Filho, permitir com que ele morra pelos pecados e deste nome salvar aqueles que o recebessem e crescem. Tua justiça da fé é esta: não deixar que o teu coração pergunte nada. Mas quando ele te falar, creia. Não se dar ao capricho de estigar os limites da prova desse amor de Deus com a tua vida. Mas se doar, se entregar, se derramar, baseado nisso tudo que ele já fez por você. Porque coisa maior do que essa Deus não nos dará, a não ser o juízo que ele derramará sobre essa terra para os homens incrédulos que não o receberam. Então o Evangelho entende: se você confiou nisso que eu te disse, então você vai agir conforme o que eu vou te ensinar. E a atitude de alguém que passa a confiar é isso aqui, ó. Mateus 16, 24. É abandonar toda a confiança própria, abandonar seus próprios esforços, sejam estes de piedade, ética, justiça própria, para obter a salvação de Cristo. Se esvaziar completamente do seu ser, das suas vaidades, do seu eu, para se resguardar, se respaldar em tudo aquilo que Jesus representa. Lê Mateus 16, 24. Lê em voz alta. Se você creu que Deus determinou um plano de salvação representado por intermédio de um Filho único de natureza divina, que a morte e a ressurreição que ele representou são fatos reais, que aquilo que aconteceu na cruz foi um presente de Deus para você. Se você confiar nisso e obedecer o que ele te fala, as tuas atitudes, as tuas reações serão de pura devoção, de entrega, de renúncia a esta salvação, a este Jesus. A tua reação, de acordo com a tua confiança, será esta: de se entregar a Jesus, de renunciar a si mesmo, de se esvaziar de si próprio para ser dele. A diferença entre aquele que diz que crê e com aquele que fala que crê e demonstra a reação é grande. Há uma diferença enorme entre o temor e o temor que nos dá prática. Tem muita gente que chora dentro do culto, esperneia Jesus, pula em nome de Jesus, faz um culto fervoroso, mas não tem reações e ações de fé. Então nada deste teatro que ele elaborou
no cristianismo será suficiente para salvá-lo, porque é uma diferença enorme entre o simpatizante, o que se sente comovido, com aquele que agarra a causa e vive pelo seu Senhor, de acordo com aquilo que ele ensina. Este é o salvo para a palavra da fé. Este é o que vai ser salvo. É aquele que confiou, é aquele que creu, é aquele que agarrou o plano, agarrou o propósito, abandonou a si mesmo, renunciou a si mesmo, se esvaziou de si mesmo, para tomar a cruz do seu Senhor, como causa e razão de vida, como causa e razão de existência. Então, pastor Daniel, eu não sou cristão e nem salvo. Quem dera você admitisse isso hoje. Mas eles preferem não deixar o status, não largarem a vaidade da religião que obtiveram no cristianismo, para se entregarem a isso. Somos de acordo. Qualquer um que dizer que é cristão, a luz do que ele vive sai da cruz, filho. Não vem da intuição. A vida dele é construída, edificada de acordo com aquilo que foi decretado lá. Não do que está sendo decretado pelo Estado, não do que está sendo decretado pelo iluminismo, pelo renascentismo, pelo florescimento do humanismo intelectual, que nós estamos vendo a modernidade disso hoje. Das mulheres de seios abertos, entendeu? Dos corpos nus esculpidos na tela, aquela coisa que todo mundo sabe. Olha, o mundo progrediu, o mundo avançou, ninguém tem medo de falar de sexo, ninguém tem medo de falar de sexualidade, ninguém tem medo de falar de assuntos polêmicos. Vou dizer para você, eles não têm medo de falar do pecado que eles gostam, mas tem medo de tocar no assunto que eu estou tratando aqui agora, da vulnerabilidade deles em relação à justiça de Deus. São vulneráveis, porque para eles serem admitidos não precisa dar uma resposta como eu dei e você também deu. Se é que você deu. A palavra da fé, ela determina que a salvação de Cristo escorre como seu sangue sobre a cabeça daqueles que responderam com ações, responderam com práticas, com entregas pessoais, com sacrifícios. E nós estamos aqui para construir isso, igreja. Alguns aqui com poucos anos, outros até com anos demais. Como Paulo já dizia dentro da igreja, há vasos de ouro, há vasos de prata, há vasos de bronze, há vasos de barro. E a diferença que o Evangelho trata dentro da igreja não é da classe social, nem do intelecto humano. Há diferenças dentro da igreja, sim, que estão baseadas no investimento da fé, em torno do quanto você fez ela ficar rica com as tuas ações. Essas são as diferenças que o Evangelho trata dentro da igreja. Os que são honrados porque amam o seu Senhor, e aqueles que não têm honra nenhuma porque nada fizeram para se salvar, a não ser vaidades e pura religião. Quem vai dizer isso hoje aqui é você, não sou eu por você. Mas a palavra da fé que Paulo se referiu e utilizou no texto de Romanos 10 começa no indivíduo que escuta o comunicado do céu, que sai da cruz, que confia no que está afirmando acerca de Jesus,
E a maior prova da sua confiança, do que veio de lá, do que saiu de lá, do esplendor desse nome, é que de lá para cá, as suas reações estão em torno de Jesus. As suas ações, a sua vida, a sua obra, a sua dádiva, o seu sacrifício, está em torno daquilo que Jesus merece receber, merece dele, merece desse servo, desta igreja. Pois eu fiquei congregando anos e anos dentro de uma igreja e achei ganhar mais do que recebi todo esse tempo. Você quer ver a fraude? É você escutar desse cara isso aí. Porque ele já ingressou no cristianismo, baseado exatamente numa caminhada de lucro próprio. Baseado exatamente naquilo que Deus vai promover ao longo desse tempo que ele congregar dentro de uma igreja. E para aquilo que aconteceu na cruz lá, ele está pouco se lixando, pouco se ferrando com aquilo. Para aquilo ali é uma porta aberta de oportunidade para ele explorar Jesus entre os homens. E o sentido da fé é outro. Rapaz, você tem que compensar o teu Senhor pelo que ele já te deu, não pelo que ele vai te dar. E a pergunta aqui é a seguinte: você construiu família, amém. Construiu casa, amém. Teve 5 filhos, 10 filhos, lindos e maravilhosos depois que você se converteu, amém. Você estudou, se formou, ou seja, você ganhou muitas coisas em nome de Jesus. Mas a pergunta que eu te faço aqui é o seguinte: o que ele pediu para você construir em nome dele, na sua vida chamada de igreja, o que você fez? Em prol que te salva, em prol o que te dá direito a entrar no céu, em prol que te dá direito de te chamar de filho, de salvo, de ovelha, de alguma coisa que seja dele. Então vocês acham que esses testemunhos que estão sendo contados aí na televisão, baseado em lucratividade, vocês acham que esse testemunho vai trazer alguma coisa para o reino que Jesus construiu, irmãos? O Senhor nunca esteve atrás de popularidade, Ele sempre esteve atrás de pessoas que queiram se arrepender. Guarda aí. Ele não quer popularidade. Ele quer pecadores ao arrependimento. E é para isso que nós estamos aqui nessa noite hoje. Para dizermos a mensagem da cruz. Eu não tenho nada para perguntar. Nada para indagar. Eu creio, eu confio, eu quero. Jesus é para mim. Essa é a fé que salva. A fé da qual Paulo falou, que não discute, crê. Olha para o teu irmão do lado e diz para ele. João 7, 53 a 57. Uma fé de atitude que nos faz abandonar nossa justiça própria. Uma fé que tem a atitude de completa confiança e dependência exclusiva de tudo que envolve a vontade de Jesus. Sem nenhuma reserva de justiça própria. O investimento é a obediência. Lê o texto, João 7, 53 a 57. Pode ler. 7, 53, pode ler. Vocês estão meio desconfiados do pastor? Pode desconfiar. É o 6. 6,53, pode ler, cenáculo. Em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne... Pode ler.
Amém? Amém, Jesus? Quem vai querer servir Ele assim hoje? Agora, em pleno século 21, nessas condições. Dependência total, exclusiva do que Ele fala. Eu vivo por intermédio daquilo que Ele ensina, por intermédio daquilo que Ele doou para a minha salvação. E o meu Senhor diz o seguinte: olha, aqui quem não investe em obediência, aqui quem não investe em submissão ao que eu ensino, eu não estou nele. A regra aqui é esta: quem confiar viverá por mim. Quem confiar viverá daquilo que eu ensino. Quem confiar no plano da salvação, ele fará tudo aquilo que eu mando. A minha carne é a sua comida, o meu sangue é a sua bebida. O que Jesus está querendo dizer é que toda a nossa vida, quando confiamos, se resume naquilo que Ele ensina, naquilo que Ele é. Temos provado isso aqui. Essa é a palavra da fé. Quem confia no plano da salvação escrito por Deus e efetuado em Jesus, tem atitudes de um homem que abandona a sua justiça própria, reconhece o seu pecado, valoriza a chance que Deus deu de se salvar e passa a obter sentidos, atitudes de completa confiança e dependência de tudo aquilo que resume a vontade de Jesus para ele. Rapaz, é um desafio para nós aqui. Desafio esse que muitos não querem abraçar, não querem se incorporar, mas querem ficar fazendo indagações, perguntas, estão cheios de dúvidas, porque investimento é alto. Então, pastor, eu gostaria de saber o seguinte: será que há algo a mais que Deus possa me ofertar para que eu consiga ser esse crente que o Senhor está pregando, de uma devoção, de uma comunhão, de um amor absoluto com Jesus? Eu digo para você que não. Deus não dá braço a torcer pelo incrédulo. Deus não alimenta incredulidade de ninguém. O que quer dizer? Deus não aceita a indagação como forma de resposta. Ele aceita a fé como forma de resposta. A indagação não. Questionamento não. Você quer ver Deus falar? Creia. Você quer ver Deus se calar? Abre a boca para falar besteira. Você quer ver Deus se afastar de você? Começa a falar tudo o que passa pela tua cabeça. Escreve essas cartas que você escreve aí, pelas razões, circunstâncias, justificativas e direitos que nós nunca tivemos, mas eles querem ter. E eu já disse para vocês aqui, ao ponto da burrice crônica, chegar aqui e dizer: vim reivindicar os meus direitos de filho. Para quem conhece a palavra da fé, sabe que esse termo não se encaixa no homem que professa a fé, mas em Deus, de dizer a ele o que ele está pedindo agora. Pelo amor de Deus, o banquinho que nós sentamos aqui é o banquinho do miserável, é o banquinho daquele que está em dívida, é o banquinho daquele que está errado, daquele que precisa se consertar, daquele que precisa refletir, daquele que precisa obedecer, daquele que precisa ofertar mais. Rapaz, sentar dentro da igreja onde Jesus fala, para sentar ali e começar a rebater o que eu escuto, a rebater o que está escrito, a querer exatamente comover Deus, comover o Espírito a agir por mim, baseado naquilo que eu sofri, naquilo que fizeram comigo, nas injustiças que foram cometidas contra mim. O Senhor vai dizer o seguinte, ó meu amigo: o injustiçado aqui é aquele que morreu por você. Injustiçado é aquele que morreu sem nenhum erro cometer. Todos nós temos o direito, estamos passivos a receber o que? A maldade, colher a maldade que nós praticamos. Ele não. Acorda aí, rapaz.
História que é essa? Deus te deu uma mensagem, você precisa confiar. Deus te deu uma mensagem, você precisa ser crente nela para ser salvo. É teu passaporte para o reino. É teu passaporte pelas bênçãos. É tua oportunidade para Deus também te abençoar aqui. Para Ele poder levantar esse caído que está aí. E a fé que nós conhecemos de Cristo é essa. Quem confia não questiona. Quem confia não bate boca com a Bíblia. Quem confia não tem o evangelho por Mateus, por Lucas, por Marcos, por João, por nenhum homem. Ele escuta como a palavra de Deus, ele ouve como se Deus estivesse falando com ele. Quem sou eu aqui para chegar nesse altar e dizer que a minha fé, a minha obra pastoral vai fazer alguma coisa por alguém aqui? Que idiotice que é essa? Sabendo que a fé é isso. Acreditar, achar que vão vir ações miraculosas, poderes divinos, por intermédio desse outro miserável que está em cima desse púlpito agora. A fé do apóstolo, porcaria nenhuma. A fé de Paulo, a fé de Pedro, a fé de João. A fé é dele, diz Hebreus. O autor e consumador desta fé é Jesus. Ele tem que dizer para nós. É Ele quem tem que dizer para nós o caminho dessa salvação. Aonde começa, aonde termina. E o nosso propósito hoje aqui, nesse lugar, nesses anos que talvez já se passaram na tua história, dentro de uma igreja, tá? É saber exatamente até onde essa mensagem atingiu o teu coração. E até que ponto você conseguiu responder a Cristo com confiança e atitudes. Você precisa disso. Você precisa disso. A igreja não pode se desesperar, irmãos. Porque as pessoas estão abandonando interesse pelo evangelho puro. Nós não podemos ceder ao clamor público, aproveito para falar isso. Criando repartições dentro da igreja, para prender pessoas ao compromisso institucional. Criando repartição para jovens, criando repartição para velhos, criando repartição para casados, sendo que a linguagem do evangelho é única. Não trata de diferenças. Ele quer todos os pecadores reunidos aí, independentemente de idade. É o que a igreja está transformando o evangelho agora. Querendo prender as pessoas no compromisso com a igreja. Porque há entretenimento, há show, há diversão, há atividades. Tua igreja, Cenáculo da Fé, não dá atividade para o teu filho. Quer parque? O parque já existe. Quer cinema? O cinema já existe. Quer comer uma pipoca? Sem vergonha. Vai no supermercado e compra e come na tua casa. Quer jogar futebol? Chama aí os canela, vai jogar lá. No campo do Flamengo. Agora de repente eu me apareço com uma prostituta, chamada de igreja, que o pastor bota uma calça jeans, bota uma polo, começa a ter um linguajar moderno, juvenil, extrovertido. E o tema é sexualidade, economia, comportamento ético, moral, cidadania. Você quer ver o louco? É eu ver esses caras falar. Política, voto democrático, direito civil. Eu falo assim, Senhor, olha quanto lixo saindo da igreja, Senhor. Porque o evangelho singular, ele é simples e objetivo.
é uma pequena semente, mas que quando semeada, ela vira uma obra gloriosa. Ela é fácil de entender, mas quando a recebemos, ela salva. Aleluia! Mareste poderá semionzivo, maracopiose mionzevria. Aleluia. Daí por isso que o apóstolo Paulo, ele vai lá, no texto ele diz o seguinte, versículo 8, mas que diz, a palavra está junto de ti, está na tua boca, no teu coração, e isto é a palavra da fé que pregamos. A diferença é esta: se a palavra de Jesus está junto de ti, se você tem obedecido, se ela está na tua boca porque você tem testemunhado, se ela está no teu coração porque você a ama, esta é a palavra da fé que nós cremos. Aquela que nos influencia, aquela que nos toma, aquela que nos guarda, aquela que nos dá caráter cristão. Mas Mateus 7:24, ainda vou mais adiante com a igreja aqui nessa noite. Construindo característica de homem e mulher de fé. Sendo que a palavra da fé, ela nos traz uma mensagem definida da qual nós temos que confiar, da qual nós temos que nos arrepender, da qual nós temos que obedecer, da qual nós temos que ter atitude de dependência total a Jesus Cristo, sem requerer nada a Deus por justiça própria. Entendemos isso aí, ó, Mateus 7:24. Lê o texto bem alto. Quem confia, quem crê, sai de si mesmo, sai do lugar das suas decisões e deixa Jesus sentar nisso. A fé que detona que o homem saia de si mesmo e seja colocado em Cristo. Está aí teu Senhor falando. Aquele que me ama, escuta as minhas palavras, aquele que pratica o que eu ensino, ele constrói uma vida baseada naquilo que eu quero. A superação é esta, obedecê-lo. Crer é obediência. Crer é obediência. Amar é obediência. Crer é praticar. Todo aquele que crê, todo aquele que confia, construindo o sentido da fé, ele tem atitude de tirar ele de si próprio para colocá-lo em Cristo. E através dos desajustes, das desilusões, da maldição, da destruição, ser feito um novo homem, uma nova mulher, conforme a vontade de Cristo. Como vamos alcançar fé? Como alcançaremos essa fé? Se crermos que isso daqui é válido, de que a palavra dele prevaleça sobre nós, ao ponto de que não sejamos mais nós, mas ele em nós. Paulo diz, estou crucificado para o mundo, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que morreu por mim, ainda sendo um pecador. Era o parecer dele? Não, o parecer do Evangelho. E para ele pregar o Evangelho, ele precisava ter certeza de que isso é uma solução. Jesus prevalecer sobre nós é solução aqui. A vontade dele prevalecendo sobre a nossa é cura aqui. É obra de salvação aqui. Mas para os judeus e para os gregos, destruição. Para eles a mensagem da cruz é loucura. Para nós ela é o poder de Deus, dizia esse servo. Porque foi de lá que Deus me amou, e é de lá que a luz daquilo que eu preciso ser, vem para mim.
esta luz me salva, ela me exorta para salvar, me discrimina para me recuperar, como já dizia João 3, que você leu, ao verso 16 em diante. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, e não vieram para a luz para serem reprovados, e a condenação do mundo é esta, porque aquele que é da luz vem para a luz de Cristo, a fim de ser reformado. João 10, 14. Leia em voz alta. João 10, 14. Agora entra a parte mais forte ainda dessa pregação. Pode ler o texto, cenáculo. Amém? Tá bom para você? Se não tivesse, lê o texto todinho lá em casa, lá depois. Então, quando Paulo começa a entrar no mérito de que não há espaço para a fé, não há espaço na fé para aqueles que indagam, para aqueles que questionam, não há espaço na fé para aqueles que queiram explicar o fenômeno Jesus Cristo cientificamente. Ele exatamente entrava no mérito aqui, de que a fé não tem intelectualidade. Quem confia, confia porque ama. Quem confia, confia porque se apegou no seu Senhor. Aqui quem confia, confia porque tem um sentimento profundo com o que Ele realizou e fez ali, na sua morte, na sua crucificação. Ninguém ama porque chega na conclusão aqui. Todos que o servem, o amam, é porque chegaram na conclusão aqui. A boca diz, Romanos 10, 9 e versículo 10, a boca serve para testemunhar, mas o coração serve para crer, para amar. Estou preso no meu Senhor por amor, estou convencido por amor, pelo amor que Ele me amou. Não fui convencido pela ciência, fui convencido, fui influenciado, fui pego, fui resgatado, fui alcançado, quando eu senti o seu amor. De lá para cá, que eu senti o amor dEle, em relação à minha vida, eu me apeguei com Ele. Pois na fé não há espaço para os racionais. Na fé há espaço para aqueles que amam. Na fé não há espaço para os inteligentes, porque vai chegar uma hora que eles vão perguntar uma coisa que Deus não faz questão de responder. Na fé é espaço para aqueles que amam. E tudo que nós fazemos aqui, a nível de moral, a nível de espiritualidade, de conduta, de religião, de compromissos sociais, civis que Ele nos ensina, nós fazemos por amor. Não fazemos porque na matemática nós vamos ganhar, na matemática nós vamos ser recompensados. Fazemos porque sentimos o amor dEle, o amor que Ele nos amou, o amor que o fez morrer por nós. Este amor me tornou um crente, Ele me fez confiar. Aleluia, aleluia, meu santo Senhor. A fé não tem assentimento intelectual. Quem se apega nele, se apega porque ama. Por isso que eu digo sempre para os irmãos, dízimo. Ah, rapaz, pelo amor de Deus, um tema tão idiota para ficar tratando dentro da igreja. Mas nós somos obrigados a falar, porque tem gente que acha que essa prática existe para remunerar pastor e instituição. Se você amasse o Senhor, você nunca chegaria ao ponto de querer indagar percentuais que a Bíblia te pede. Você teria prazer de fazer. Mas a situação está tão crítica, irmãos. A falta de amor e de fé está fazendo com que os homens discutam com Deus percentuais e também
os lucros que eles vão ter por servir a Cristo. E eu não vejo possibilidade dessas pessoas se salvar, se a vida delas com Jesus se resumir nisso. Eu vejo que a possibilidade dessa pessoa se salvar em Cristo, se ela construir dentro dela o sentimento chamado fé, não a razão. Consciência todo mundo tem a sua, mas fé poucos têm. Nós já vimos homens falar de Cristo por vaidade, já vimos homens falar de Jesus por intelectualidade, homens que falam bem, homens que até chamam atenção pelo tamanho conhecimento, pela profundidade de conhecimento que tem, mas não são úteis para Cristo, porque não falam por confiança, convicção, por sentimento próprio, porque tem o Espírito Santo. Eu tenho curiosidade de vez em quando pensar o que seria a igreja lá atrás pregando em Atos, como seriam esses irmãos chegando e pregando para aquelas multidões, o comportamento, a forma de se dirigir, a tradição oral, até a extensão dos cultos, que diz que Paulo pregava tanto, que até teve um caso de um indivíduo que estava sentado na janela e dormiu e caiu. E eu vou dizer uma coisa para você, um povo que não tinha vontade de que o culto acabasse. Isso é amor. E na fé, há espaço para aqueles que querem amar a Jesus. Não há espaço para aqueles que querem só pensar. Há uns que dizem que a evolução parte dos pensadores. Para mim, a evolução parte, segundo o Evangelho, daqueles que têm a certeza e a confiança, ao ponto de amar Jesus acima de qualquer coisa. Lá no texto de João 4:41, lê o texto. Você nunca dirá quem descerá ao abismo, você nunca dirá quem subirá ao céu, ou como se subiu ao céu. Tudo que a palavra te disser, você vai crer. João 4:41, lê o texto. Lê de novo em voz alta. Vou falar uma coisa para você, meu amado irmão. Uma das coisas que me fortalece muito servir a Jesus. Saber que a fé não decepciona. Saber que a fé dá argumentos e provas de tudo que fala. Mas há uma coisa interessante. A fé que eu tenho que aceitar é muito mais além dessa que eu te falei aqui, que você acabou de ler aí. É aquela força que me prende em Cristo, não só naquela parte verídica dele, mas no que ele fala como pessoa. Há momentos da fé que não há provas científicas daquilo que ela está falando, ou avisando, ou ensinando. Mas só pelo fato de ser Jesus falando, ele dizendo, já não é importante e suficiente para te convencer? Há coisas importantíssimas no Evangelho que tudo se confirma na ciência e na história. Há testemunhas, há arqueologia. Há partes vivas do que a Bíblia representa, é uma história. Mas para ser fé, eu vou precisar confiar também naquelas partes que a ciência se confunde. Os homens não entendem, os homens não compreendem, não sabem explicar. Mas só porque o meu Senhor disse, só porque Ele me falou, eu posso confiar. Quem esteve no céu para dizer o que há lá?
ninguém, mas só pelo fato dele dizer que está lá, e dizer a mim o que será lá para o fiel, eu posso confiar. Há um argumento assim: se ele foi suficiente para entrar na virgem, a virgem o despojar, ele crescer e cumprir tudo o que cumpriu, e operar tudo o que operou, morrer nas condições proféticas mais limpas, santas, possíveis e absolutas, como ele fez, por que não ressurgir? Que é um fato que a ciência também não consegue explicar. A ciência só pode ir até a morte dele, mas nós podemos ir mais além do que a história fala, mais além do que a ciência explica, mais além daquilo que os homens podem confiar. Somente de ouvir ele falar, eu creio. Aleluia. Marapia serequemes do piocivra. Então, diante desse Senhor, você nunca vai dizer para ele: mas Senhor, como é possível subir ao céu? Senhor, como é possível descer ao coração da terra? Esses fenômenos estão além da nossa capacidade de dizer e responder qualquer coisa. Mas basta ele dizer, basta ele falar, eu creio. Porque está aí aquele que morreu por mim, sangrou por mim, me amou até o fim. Quem está na confiança de que Jesus Cristo é a sua salvação, ele não necessita de esclarecimentos extras. Tudo que o Senhor é, já é suficiente para fazer dele um crente fiel. Texto de Romanos 9, 23 é o texto que, melhor dizendo, Romanos 10, 11, lê o texto. Pode ler, cenáculo. Romanos 10, 11. Amém? Lê de novo, bem alto. Não há confusão para aquele que crê. Diga: não há confusão para aquele que crê. A palavra do seu Senhor está perto dele. Está na sua boca. Está escondida no seu coração. Deus não deixa o crente confuso. Jesus não deixa ninguém confuso. Mas esse privilégio é para aquele que crê. Vamos falar aqui, mas as minhas indagações, pastor, parte do princípio que a Bíblia é insuficiente para me convencer. Então deixa eu explicar uma coisa para você. Eu não tenho culpa, e Deus também não tem, que a tua relação com Cristo consiste em 66 livros, tá? A relação da igreja com Ele não pode consistir somente em palavras, mas em comunhão, em presença espiritual. Quem é crente sabe do que eu estou falando aqui. A gente escuta uma coisa, como estamos ouvindo aqui agora, vai em casa, sonha com aquilo. Você dorme, Jesus vai lá na tua cama e fala com você de outras coisas também que você não espera. Há um trabalhar por detrás da fé, um cuidado especial que Deus tem com o crente, que Ele faz questão de tornar a letra uma coisa viva na tua vida, uma experiência vital, uma experiência comprovadora, existente, até para que aqueles que estão lá fora vejam as maravilhas e as obras que o Senhor Jesus tem feito na tua vida. Lá em Atos 1:8, Jesus, quando antes de subir, disse aos seus discípulos: vai descer sobre vós o Espírito Santo, e eu farei vocês serem minhas testemunhas. Sabe o que é testemunha? São aqueles que presenciam, são aqueles que são presenciadores oculares de um fato verídico. Nós não pregamos ficção, nós não cremos em ficção, mas há uma coisa importante aqui para aquele que quer ser crente. Você precisa saber que para a tua confiança se transformar em fé,
para a tua confiança em Cristo se transformar em experiências profundas com Ele, você vai precisar derrubar esse empecilho de um indivíduo que só acredita e confia naquilo que é verídico, que precisa de explicações extras para construir características de fé. Se Jesus chegou, falou, não é suficiente para você, Ele já tira você na hora. Porque a superação da igreja é dizer o que Paulo disse aqui: todos aqueles que invocarem o nome do Senhor vão ser salvos. Todos aqueles que invocarem o nome do Senhor vão ser salvos. Mas funciona. Tu deixa de experimentar isso, então experimenta. A nossa superação é esta. Não é explicar como isso acontece, não é explicar a ciência disso, mas é dizer: olha, aquele que morreu por nós nos disse que se invocarmos o nome dele, se nós chamarmos por ele, se nós cultuarmos o seu nome, lá ele estará também. Então não pensa, vai. Não pensa, se entrega. Não queremos ciência, queremos fé. E a nossa superação é essa, é invocar o nome dele. Se queremos ver alguma coisa dele além das escrituras, invoquemos, obedecemos, confiemos, investimos nessa fé. Mas se nós abrimos um precedente para irmos em busca de comprovações científicas do que Jesus pode, do que Ele é capaz de você se perder. De você cair num túnel escuro aonde ninguém mais possa te tirar de lá. É que nem o Apocalipse de Jesus. É que nem as profecias apocalípticas. Todo mundo tem uma explicação para aquilo que João escreveu lá. Mas a explicação convincente, mais apropriada, sempre parte daquele que tem coragem de só repetir o que Jesus falou lá. Quando entra a teologia, a ciência do saber, na fé, você quer ver estrago, é quando os caras querem entender, fé com a cabeça e não com o coração, e eles começam a explicar o que vai ser o fim do mundo. E eles começam a explicar o que vai ser escatologia. Eu já ouvi falar que escatologia, na cabeça de muitos inteligentes, é uma profecia, uma promessa de reconstrução social, política, construção humana nesta vida. O empenho da igreja é construir um mundo melhor. E se você for ver a escatologia na profecia apocalíptica, não tem nada a ver com essa porcaria que eles estão falando aí. Mas por que deu nisso, pastor? Por que eles chegaram nesta vista, nesse pensamento? Porque, infelizmente, eles não conseguem ir além daquilo que é provado. Eles não conseguem enxergar Jesus voltando. Mas, nossa, o que seria Jesus voltando? É uma loucura. Será? A única coisa que tem acima do céu é planeta. Como será Jesus? Não pensa, creia. Se ele veio e foi poderoso para cumprir tudo, ele não vai cumprir isso? Ele tem crédito. E por que você não dá? Com a boca você faz testemunho. Com o coração você ama. Com a boca você testemunha, mas com o coração você ama. Você crê. Você confia, porque a nossa superação está aqui em dizer: todo aquele que invocar será salvo, todo aquele que crer nele não será confundido, porque a fé vem pelo ouvir, do ouvir da palavra de Deus. Aquele que crê, aquele que confia no que escuta do Senhor, a alma, o coração, as suas partes, todas elas são movidas, são transformadas, são repletas da graça, porque Deus tem um trato especial com o crente, com aquele que crê. Hoje eu vou lá
com a minha cabeça e vou pensar, já perdeu o teu culto. Hoje eu vou lá, numa batalha, ver se Jesus prova para mim o que ele diz ser. Já perdeu o teu culto. Sinal maior do que esse ele não vai te dar. E é dessa pequena semente chamada fé que você vai tirar dela a tua salvação. Você tem um grande desafio aqui. Teu desafio aqui não é explicar como ele subiu para o céu, nem como ele desceu no coração da terra. Ou querer provar isso para os outros. Teu desafio hoje aqui é convencê-lo de que você confia nisso. De que tudo que ele fala é verdade. Porque ele é a verdade. Isso é o que vai te salvar. Isso também é o que vai te dar atitudes de um crente. Isso é que vai te dar uma oportunidade com Deus aqui nessa noite. Tem histórias de membros aqui que passaram aqui nessa igreja aqui ouvindo que eu prego anos. Se rebelaram, se apostataram, foram expulsos da igreja. E voltaram para a religião imprópria, da onde saíram. Cansei de ver isso acontecer dentro da igreja. Então fica provado que nós podemos congregar dentro de uma igreja como essa aqui falsamente. Escondendo dentro de nós esse buraco de indagações. Eu preciso me libertar desse peso aqui. É o que você tem que dizer. Preciso parar de querer instigar Deus a provar a mim o que já está provado. Desafiar o seu amor, a sua fidelidade, desafiar a sua palavra com esses meus caprichos de incrédulo. É o que você tem que dizer hoje aqui. Porque é para tipo de gente como esta que o diabo fala: se atira dessa ponte e prova se Deus te ama, porque se ele te amar, ele vai te salvar. E quando ele pegou um crente de frente, o crente falou para ele: mas também está escrito, não tentarás o vosso Deus. Então eu não preciso me arrancar aqui da ponte, aqui me jogar, para Deus provar o seu amor, porque ele já me deu provas disso. Então eu posso perder tudo aqui agora nessa vida, e mesmo assim, eu sei que ele me ama. Mas o diabo não ouve isso, talvez de você. É isso que você tem que pedir para Jesus te libertar hoje aqui. Desse motor que está funcionando aí na tua cabeça. Desse homem inteligente, dessa mulher culta, que você está querendo ser, e aqui para o evangelho não presta para nada. Você pode usar ela no teu trabalho, aqui na festa você não vai usar nada disso. Deus me livre dos cultos dos intelectuais aqui no cenáculo. Que eu mando tudo para a fogueira santa. Porque amanhã eles estão falando de Agostinho, amanhã eles estão falando do outro filósofo, que agora eu esqueci o nome desses canalha aí. E o que é para falar não querem falar. O que é para ensinar não querem ensinar. E é para isso que nós estamos aqui, para libertar, para nos libertar em Cristo. Dessa razão que nos afunda na fé, que nos afasta do amor de Deus. Estamos aqui para superar os limites da consciência, da ciência, dos poderes próprios, da justiça própria, para agarrarmos o Senhor Jesus e dizermos a Ele: só a tua graça me basta, só a tua graça me basta, pois é por intermédio dela que eu me salvo, que eu me recupero, que eu me fortaleço, que é por intermédio dela que o Senhor fala comigo e me responde as coisas que eu preciso saber. Uma liçãozinha para você: se você orar para pedir uma resposta do Senhor, pode ter certeza, a resposta não vem no dia que você pede, dificilmente.
Ele põe aquela oração no forno, esquenta um pouquinho ela e fica testando você com outras coisas que você não ora e não pede para ele falar. Acontece direto isso com o pastor. Senhor, estou precisando de um parecer, porque eu preciso de alguma coisa que o senhor fale comigo. Já aprendi que eu não posso orar assim, porque se eu falar assim, daí que ele me bota na quarentena. E só até os 40 dias ele só fica falando de coisas que eu não me preocupo, que eu não oro, que eu não quero saber, que eu preciso saber. Meu Senhor já dizia o seguinte: olha, não é as andorinhas são mais importantes do que vocês. Se o Pai cuida delas, por que não vai cuidar de vocês? Então não tenha ansiedade pelas coisas, porque o Pai vai cuidar de todos vocês. O que a gente faz? Levanta, vai cumprir o que temos que cumprir, confiando que Ele vai nos abençoar, sem perguntar, sem indagar. Vai, faça, confie. Porque se tiver alguma coisa que Ele não queira, Ele também vai te avisar. Mas não tem trajetória de fé para gente indecisa. Não tem fé para pessoas que questionam. A fé é um espaço onde só entra quem quer amar a Jesus, quem quer obedecer, para aquele que quer mudar. E basta uma palavra que saia da boca dele, que por mais que não seja verídica, se torna verídica. E a palavra mais verdadeira. Por isso que eu creio em coisas que a minha carne não crê. Porque estou alimentado da palavra do meu Senhor e persuadido ao Espírito Santo e pelo Espírito Santo a passar por essas barreiras chamadas ciência humana. Só pela palavra que Ele falou. Com o coração você ama. Com a boca você dá testemunho. E se você o confessar como único Senhor e Salvador da tua vida, nestas formas, compreendendo com o coração e testemunhando com a boca quem Ele é, você está salvo. Porque a justiça de Deus é esta: não deixar o teu coração perguntar nada quando Ele fala, mas crer. Quem crê não indaga, quem crê não pergunta. E a cura disso é ouvir mais do que falar. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.